Bom, vamos lá. Vamos para a nossa primeira aula desse mini curso de educação financeira. E é um assunto extremamente importante que tem afetado a vida de milhões de pessoas e elas não atentam para esse detalhe. Tá? A gente vai falar de padrão de vida e como ele pode arruinar a sua vida financeira, né? O que é padrão de vida? Padrão de vida é o quanto você gasta para você viver. Então, cada pessoa tem um padrão de vida. É claro que esse padrão de vida ele tem uma certa relação com a sua renda. Então, você paga água, luz, telefone, supermercado, escola, faculdade, carro, moradia. Então, tudo isso, você vai para o restaurante, você passeia, todos os seus gastos mensais, eles vão corresponder ao seu padrão de vida. E o padrão de vida, ele nem sempre ele corresponde à sua renda. Vou dar um exemplo. Suponha uma pessoa que ganhe R$ 5.000 por mês. Só que quando ela soma tudo isso que ela gasta R$ 7.000 por mês. Então, não corresponde. O padrão de vida não corresponde à renda. Eu posso ter o inverso. Uma mesma pessoa que ganha R$ 5.000 e ela viva com R$ 4.000. Novamente, o padrão de vida dela é 4, não é 5. Então, as pessoas têm que entender a diferença entre padrão de vida e renda. Então, a minha pergunta inicial é, a maioria dos brasileiros, eles têm um padrão de vida que é inferior à sua renda ou superior à sua renda? Então, talvez você não saiba, mas a grande maioria das pessoas, elas têm um padrão de vida acima da sua renda. Então, essa é a pura realidade. Se isso não fosse verdade, nós não teríamos mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Pessoas que vivem fazendo seus malabarismos financeiros para se manter equilibradas, espera chegar o 13º, espera chegar um PLR, uma premiação, faz hora extra, complementa a renda e fica nessa roda viva. Por que eu estou dizendo que é possível que o seu padrão de vida ele pode arruinar sua vida financeira? As pessoas tendem que, à medida que a sua renda aumenta, elas aumentem o padrão de vida. Ou seja, elas gastam mais. Então, aumentou o salário, ela vai trocar de carro, ela vai mais no restaurante, ela vai comprar mais roupa e assim por diante. E normalmente isso você constrói um padrão de vida baseado em consumo. Muitas vezes esse consumo também ele vai refletir uma questão sobre status. Nós temos culturalmente essa questão da aparência, apesar que aqui fica a questão, né? Será que vale a pena aparentar rico e estar super endividado? Será que vale a pena aparentar rico e não ter condições financeiras de manter esse padrão de vida? Para ilustrar o que eu quero te falar sobre a gravidade desse desequilíbrio entre padrão de vida e renda, quando esse desequilíbrio significa que o padrão de vida é maior que a renda, eu quero contar uma história muito breve para você, e é uma história real. Eu gosto muito de assistir aquele canal por assinatura ID, que fala muito de crimes, e uma das histórias que eu vi recentemente era de uma mulher, então na sua história, ela falou que lá nos idos de 1994, ela conheceu uma pessoa muito competente, muito carismática, muito legal, muito trabalhadora, e falou, esse cara é o homem da minha vida. E aí ela se relacionou, deu tudo certo, ela casou com ele e ela foi falando, a vida era muito boa e ele ganhava muito bem. Ele trabalhava como corretor de investimentos na Bolsa de Valores de Wall Street. E essa renda significava um ótimo padrão de vida. E ela contando que ela vivia muito bem, é na vida dos sonhos, ela inclusive parou de trabalhar e a vida foi acontecendo. 94, 95, 96 foram crescendo. Até que quando chegou ali em 2001, eles resolveram mudar para uma cidade onde ela havia nascido, uma cidade pequena, mas uma cidade de um alto poder aquisitivo, uma cidade rica, e eles compraram uma casa que, segundo ela, era de US$ 500 mil, lá em 2001. E ela falou que era um valor muito alto. E ela ficou surpresa e ela perguntou para o marido, mas tá tudo bem? A gente consegue bancar isso? Falou, não, tá tudo bem. Aqui no trabalho as coisas estão maravilhosas. Eu estou progredindo, deixa comigo. E a vida continuou. Só que em 2001, não sei se você se lembra, se você passou por isso, em 11 de setembro, teve lá o ataque às Torres Gêmeas. E ele trabalhava ali a 3 quadras daquele local, daquele acidente lá. Bom, foi um grande tumulto. Ela, inclusive, pensou que havia perdido o marido naquele incidente, naquele acontecimento, mas depois de algumas horas ele retomou, falou que estava tudo bem, e a vida continuou. Só que ali, logo depois daquilo, ele ficou mais ou menos umas 3 semanas sem trabalhar. Que, imagine, a 3 quadras ali daquele local, foi um caos, a empresa interrompeu as atividades, houve muita mudança na economia também ali, né, na segurança do país. E depois de alguns meses, este marido dela perdeu o emprego. Então, todos nós estamos suscetíveis a perder o nosso emprego ou reduzir a nossa renda, né? Ela falou que ele perdeu o emprego e ela começou a contar que a partir desse episódio, as coisas começaram a mudar no comportamento dele.
Ele era um pai exemplar, um pai participativo, ele começou a ficar mais distante, ela sentiu ele mais introspectivo, né? E foi conversando com ele. Ela falou: e aí, tá tudo bem? Não, nós temos nossas reservas financeiras, eu estou procurando outro emprego, e a vida foi indo. Só que ela viu que, né, tinha algo acontecendo ali, algo de errado, e eles tinham um ótimo padrão de vida. Até que um belo dia, esse marido ele saiu para pescar, ele gostava muito de pescaria, ele foi pescar e quando era umas 6 horas da tarde, o marido liga para ela e fala o seguinte: eu tô voltando para casa, daqui uma hora eu tô em casa, tá bom? A pescaria foi muito legal, adorei, tô voltando. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada de ter notícias do marido. Quando era por volta de 11 horas da noite, ela recebeu uma ligação e essa ligação era da polícia. Ela falou: o que que houve? No primeiro momento, ela pensou que tinha havido algum acidente, mas o policial disse para ela o seguinte: o seu marido está preso e ele está preso porque ele é suspeito de roubar banco. Então, veja só, ouça a história e depois entenda o que que eu quero correlacionar. Eu não estou dizendo que todo mundo que perde o emprego vai roubar bancos. Então, acompanhe até o final a linha de raciocínio. E ela ficou ali: não, não, como assim? O meu marido, essa pessoa exemplar, essa pessoa bem-sucedida, ele estava apenas desempregado e tal, e ele foi preso e o cara negava para ela. Mas, para concluir, realmente ele roubou vários bancos. E qual que é a justificativa dele? Porque ele não conseguia manter o padrão de vida. O padrão de vida era muito alto. Durante um tempo, ele usou a reserva financeira e depois acabou tudo e ele bateu o desespero. E ele, sem saber o que fazer, é um cara muito inteligente, até a maneira como ele bolou os roubos lá foi muito legal. E ele se tornou ladrão de banco e ele roubou a primeira vez, a segunda, pensou que nunca seria pego. Mas vamos lá, o rapaz foi preso, no final das contas, ele foi preso por 9 anos. Perdeu o casamento dele, ela falou: eu não poderia, né? Ele me traiu literalmente. Olha só, era um episódio que eu pensava que ia falar de traição, né, com outra mulher, e ela falou: ele traiu a minha confiança completamente. Como é que eu vou ver com uma pessoa que roubou o banco e não me contava, e eu preocupada aqui? Você veja que a esposa estaria disposta a mudar o padrão de vida, a rever. Talvez ela estaria disposta a voltar a trabalhar, porque ele fala que no início, quando eles casaram, ele pediu para ela não trabalhar mais. Mas olha o caos que acontece na nossa vida quando existe uma reviravolta financeira. Então, o que eu quero dizer, muitas e muitas pessoas constroem um padrão de vida alto, porque é muito fácil construir o padrão de vida alto, aumentar o seu padrão de vida. Difícil é o quê? É você diminuir o seu padrão de vida. É nesse ponto. Porque nós gostamos, é prazeroso você viver bem, você gastar, você trocar de carro todo ano, a cada 2 anos, você viajar para lá e para cá, você não ter falta de dinheiro. E aí as pessoas vão ganhando, vão progredindo profissionalmente. O progresso profissional gera aumento de renda, só que elas, à medida que aumenta a renda, elas aumentam o padrão de vida. Só que o que vai acontecer é isso, normalmente acontece isso. Aqui é o padrão de vida. Aqui é a renda. E às vezes fica assim, ó, muito desproporcional. Isso é falta de educação financeira. Detalhe, este rapaz, ele trabalhava em Wall Street e ele era corretor de investimentos. Então eu sempre falo, ter investimentos não significa que você tem educação financeira. Ter investimento não significa que você vai conquistar a liberdade financeira. E eu já vi muitos e muitos outros casos de pessoas que ganham muito bem. Vamos pegar aqui no Brasil, a pessoa ganha 20, 30, 40, 50, 70 mil reais por mês, 100 mil reais. E o padrão de vida é além disso, porque é fácil. O que acontece é que a sociedade hoje, você tem muita rede social, você fica vendo muito o supermilionário, a pessoa que tem muito dinheiro, que é o jogador de futebol milionário, o jogador de basquete, o artista de cinema, e outras pessoas mais. E você toma aquilo como referência, mas as pessoas normais não têm aquela condição de renda. Aliás, mesmo essas pessoas muito ricas, esses artistas, jogadores de futebol, eles podem ir à falência. É muito comum você ver notícias aí, o artista fulano de tal foi à falência. O mecanismo do analfabetismo financeiro, ele se reproduz para uma pessoa que ganha um salário mínimo até essas pessoas que ganham muitos e muitos milhões por dia. Então você veja que a falta de educação financeira impediu ele de raciocinar. A preocupação financeira faz você tomar decisões erradas. Então, eu nunca faria, eu concordo, eu acredito que pouquíssimas pessoas fariam o que essa pessoa fez, mas você começa a tomar decisão errada. Você pensa que você está indo no caminho certo. Às vezes você esconde do cônjuge essa realidade, esconde dos filhos, porque você quer manter o padrão de vida. Você quer ser o provedor. Aliás, nesse curso eu vou ter uma outra aula para falar sobre ser provedor ou provedora da maneira correta. O equilíbrio financeiro, a organização financeira, ela te dá condições de ter uma mente e as emoções
equilibradas. E aí você toma decisões, você tem coragem de conversar com as pessoas, você tem coragem de conversar consigo mesmo e analisar os seus erros, as suas falhas. Você começa a ver as suas fraquezas emocionais, algumas questões que você trouxe de infância, do passado, e você começa a analisar. A educação financeira fala tudo disso, ela não fala de planilha e fazer continha e fazer investimento no Tesouro Direto, em Bitcoin e assim por diante. As pessoas têm uma visão totalmente errada e muito, mas muito limitada do que seja educação financeira. Por isso que elas não vão ao encontro desse conhecimento. Então é isso o tema dessa aula. Um padrão de vida alto pode te levar à ruína financeira, mesmo que você tenha investimento. A educação financeira tem fundamentos básicos, são 3 fundamentos básicos que te impedem de chegar nessa situação. É isso que nós compartilhamos quando a gente faz uma consultoria financeira para uma família, para um casal, para um empresário. Eu não sei se em algum momento essa aula vai estar restrita ou não, mas enquanto você puder, leve esse conteúdo para outras pessoas. Ou se o vídeo não puder ser compartilhado, compartilhe o conhecimento com essas pessoas, tá? E se você quer, se isso tocou em você, se isso realmente acendeu uma luz de alerta ali, e você quer mudar esse panorama, você deve buscar a educação financeira. O ensino de educação financeira é muito poderoso. Você pode buscar com livros, por exemplo, eu tenho aqui 2 livros de minha autoria, Educação Financeira para Pais e Filhos, Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Tenho muitos outros livros aí publicados, tenho muitos cursos, metodologias adequadas para cada realidade. Mas o que eu quero compartilhar com você, seja com o Júlio Santos ou não, a educação financeira é algo tão importante quanto aprender inglês, aprender tecnologia, aprender gestão da emoção. É tão importante quanto você cuidar da vida espiritual, né? E, infelizmente, eu olho aqui de fora, o que eu vejo é que a sociedade não atenta. Às vezes a pessoa está com incômodo financeiro, ela tem a oportunidade de buscar aprendizado de educação financeira e ela faz o inverso. Ela vai no banco pedir um empréstimo para tentar resolver aquele problema financeiro. E ela acaba complicando mais a vida dela. Eu acabei de dar uma entrevista para uma rede de televisão para falar disso. O consignado para trabalhador CLT. O consignado ele era mais para funcionário público e para aposentado, e agora foi aberto para todo mundo. Se você é CLT, você vai pegar o consignado. E nessa entrevista eu falava que esse tiro pode sair pela culatra, né? É um estímulo ao crédito, as pessoas não é um crédito mais barato, mas não adianta você pegar um crédito mais barato se você não tem um planejamento financeiro. E aí a pessoa pega um crédito mais barato para pagar uma dívida mais cara, esse é um dos exemplos, só que ela não para, porque como foi fácil pegar esse crédito mais barato, ela pega outro, pega outro, pega outro. É isso que eu vejo e gera um descontrole. Por isso que nós temos muitas empresas com funcionários improdutivos. Hoje tem funcionários que pedem as contas porque ele está preocupado, ele não consegue se concentrar. E ele acha que se ele for para outro lugar para ganhar R$ 100 a mais, vai resolver o problema. E não vai resolver o problema. Às vezes aquele é um ótimo lugar, ele é um bom profissional, às vezes ele está 5, 6, 10 anos na empresa e a mente dele faz ele tomar uma decisão errada. Ele acreditar que ele está ganhando pouco. Ele não está ganhando pouco. Ele está usando muito mal o dinheiro dele. Então eu poderia ficar horas aqui, mas o nosso tema é falar sobre padrão de vida. E qual que é a lição básica do padrão de vida? Você tem que ter um padrão de vida que seja inferior ao quê? A sua renda. Se você tem uma renda X, a sua renda está aqui, certo? Seu padrão de vida tem que estar aqui. O grande erro é quando você tem essa renda e o seu padrão de vida ou fica aqui no 0 a 0 ou vai para cá. Quero trazer esse conhecimento para você, que é um conhecimento simples, que é fácil. Eu não falei de economês, eu não falei de inflação, não falei de taxa Selic, não falei da crise do Trump, né, das mudanças climáticas que vão afetar a economia. Eu falei coisas simples que servem para qualquer pessoa. Então, padrão de vida para uma pessoa que ganha um salário mínimo, o padrão de vida tem que ser inferior a um salário mínimo. Simples assim. Ah, não, mas veja bem, mas eu quero. Então, você tem que trabalhar, estudar, se desenvolver para aumentar a sua renda. À medida que você aumenta a sua renda, você aumenta o seu padrão de vida. E não o inverso. Porque hoje nós temos uma ferramenta que facilita você aumentar o seu padrão de vida sem aumentar sua renda, que são os instrumentos de crédito. O crédito está farto por aí. Eu acabei de gravar uma entrevista, como eu te disse, sobre o consignado. Então, você tem cheque especial, você tem crédito pessoal, você tem cartão de crédito, às vezes vários cartões de crédito, você tem um monte, e agora você tem um consignado, você tem o agiota, você tem um monte de coisas aí que você pode usar o crédito. E muitas vezes, às vezes a pessoa tem um único cartão de crédito,
o limite do cartão de crédito é acima da renda dela. Então, o que está se apresentando ali? Uma grande possibilidade de ela aumentar o padrão de vida sem aumentar a renda. E aí ela pode ter problema. E é isso que as instituições financeiras querem, que você não pense, não, Deus vai prover, eu dou um jeito, eu mereço, você merece. Mas quando você faz sem planejamento, eu sempre falo, eu cito a Bíblia, né, que é uma grande referência, tanto é que eu tenho aqui, né, os princípios bíblicos, a própria Bíblia fala, tem um versículo lá, e tem a ver com planejamento financeiro. Fala assim, quem que vai construir uma casa e não faz os cálculos antes? Organiza tudo. Porque enquanto estiver construindo, se bobear, vai acabar o dinheiro, ele vai interromper a construção da casa, e vai passar vergonha, vai ser alvo de chacota entre as pessoas. É isso. Então, tudo que você vai fazer, você pode, você tem todo o direito de ter as coisas, mas faça com planejamento. E às vezes, é claro que eu quero ter muitas coisas, mas tem coisas que eu não posso ter. E tem coisa até que eu poderia ter, mas eu falo, será que vale a pena eu ter? Será que eu não devo priorizar outras coisas mais importantes? Então, esse é o tema, padrão de vida. Eu espero ter te ajudado a refletir sobre isso. E, como eu disse, se você quiser o meu auxílio, conhecer como eu posso te ajudar, eu preciso entender a sua realidade e aí vai ser um prazer conversar com você. Você já está tendo contato comigo em algum lugar, no meu site, nas redes sociais, você vai encontrar o nosso contato, basta nos procurar, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.